História de hoje, nós vamos estudar um pouco sobre cidades e municípios. Para o vídeo, você vai utilizar o seu livro didático das páginas 44 a 47. Acompanhe aí a leitura no seu livro. Nós vimos anteriormente que a humanidade passou por um período que viveu como nômade e dormia em cavernas. Mas ao longo dos anos, essas populações se sedentarizaram, ou seja, se fixaram em um lugar e lá criaram as primeiras cidades, né? Foi a forma encontrada pelos povos antigos de viverem em sociedade e cuidarem dos seus interesses coletivos. Tudo isso aconteceu há pelo menos 5.000 anos, em um lugar chamado Mesopotâmia, que quer dizer terra entre rios. Os municípios ou as cidades, eles podem ser grandes, pequenos, né? Grandes centros urbanos. Como um dia trouxe aqui algumas imagens para vocês. Aqui nós temos uma imagem do nosso município, da nossa cidade, né? Garanhuns. Temos aqui um ponto turístico que é o Relógio das Flores. Aqui nós temos a imagem de uma grande cidade, de uma metrópole. Aqui nós temos a imagem de uma cidade do interior, de uma cidade pequena. E aqui nós temos a imagem de uma cidade grande, né? E podemos visualizar nessa imagem que os municípios eles são divididos entre bairros, ruas. E agora nós vamos ver aí o que é que nós temos sobre município. É de responsabilidade da prefeitura o bom desenvolvimento da urbanização, através dos serviços públicos e municipais. Construir, limpar, manter as ruas e estradas e pontes. Verificar a iluminação das ruas e avenidas. Construir e manter hospitais, postos de saúde, escola, creche, centros esportivos e culturais, praças, parques e etc. Providenciar medidas de saneamento e estimular o turismo, zelando por serviços de qualidade. Então, nós vimos aí que é o governo municipal que é responsável pela manutenção da cidade, pelo zelo, né? Pela evolução da mesma. A parte mais importante de uma cidade é o seu centro comercial, onde é grande o movimento de pessoas, ônibus e carros. Muitas pessoas trabalham no centro da cidade, pois lá estão as lojas, os bancos, escritórios e restaurantes. O que são metrópoles? São cidades grandes que possuem os melhores equipamentos urbanos para atender a população, como bons aeroportos, serviços de transporte e etc. São considerados metrópoles. Cidades interioranas. As cidades do interior são chamadas interioranas e algumas são grandes e apresentam características de cidades urbanizadas, ou seja, elas possuem praças, avenidas, monumentos, lojas comerciais, shopping. Outras são pequenas, com um pequeno comércio, poucas ruas e uma população reduzida. Todos têm direito a uma cidade organizada e todos têm o dever de cuidar da sua cidade. Então, nós vimos anteriormente que é o governo municipal responsável pela manutenção, organização, né, pelo cuidado da cidade. Mas todos nós, moradores, de certa forma, estamos envolvidos aí no seu cuidado. Quando cada um faz a sua parte, né, está contribuindo para que a cidade continue organizada. Vamos lá para a página 45. Nós vamos iniciar agora o nosso exercício. Leia o poema e faça o que se pede. Cidades. Cidades, cidades, municípios. Um estado vem formar. Cidades altas, cidades baixas, de cima é bom te olhar. Cidades pequenas, cidades grandes, municípios e capitais, cheias de fábricas ou com grandes fazendas, mas nunca são iguais. No campo é cidade rural, onde o ar é puro, de cheiro bom. No centro é zona urbana, com prédios,
fábricas, ruas calçadas e asfaltadas, sem falar da poluição. Cidade turística, cidade histórica, industrial, comercial e mineradora, todas elas bem diferentes, mas todas encantadoras. E agora, de acordo com o poema que acabamos de ler, você vai responder aí a letrinha A, B e C. Quanto ao aspecto físico, como podem ser as cidades? Né? O que é que o poema retrata? As cidades, elas podem ser grandes, pequenas, altas, baixas. Você vai voltar ao poema e vai ver o que ele diz. Quanto ao aspecto físico, como podem ser as cidades? Copie do poema os versos que descrevem o centro da cidade. Então, você vai copiar aí do seu poema o verso que descreve como é o centro da cidade. Na letra C, na última estrofe do poema, a autora cita alguns tipos de cidade. Pesquise as principais características das cidades. Então, aí você vai realizar uma pesquisa no seu celular, né, e vai ver quais as características de uma cidade turística, quais as características de uma cidade industrial e quais as características de cidades comerciais. Depois vai anotar o resultado da sua pesquisa e aí nós vamos para a página 46. No segundo quesito, agora preencha algumas informações sobre o seu município, né? A cidade em que você mora. Você vai colocar aí o nome, novamente vai fazer uma pesquisa e vai escrever o número de habitantes e vai responder as perguntas abaixo. A sua cidade, ela é uma cidade do interior, uma cidade interiorana ou é uma metrópole? Que tipo de cidade é ela? Ela é turística, litorânea, histórica, industrial, comercial? A sua cidade, ela é uma cidade que fica no litoral, ela é uma cidade industrial, possui muitas indústrias, comercial, histórica ou turística. E na letrinha E você vai escrever no espaço ao lado o nome do prefeito da sua cidade. Terceiro, escreva 2 sugestões de melhoria para a sua cidade. O que você acha que poderia ser melhor, né? Que deveria ser melhorado na cidade em que você mora, e aí vai registrar nas linhas abaixo. No quarto quesito, pesquise em jornais. Pesquise nos jornais do seu município notícias sobre as melhorias que a prefeitura fez ou está fazendo. Recorte e cole no espaço abaixo. Então, você vai fazer uma pesquisa. Se você não quiser pesquisar aí e recortar e colar, você também pode escrever, né? Mas aí realize a sua pesquisa. Se não tiver como colar, como fazer a colagem, registre. Escreva quais são as melhorias que a prefeitura fez ou está fazendo. Página 47. Ouça a leitura da canção. A cidade. O sol nasce e ilumina as pedras evoluídas que cresceram com a forma de pedreiros suicidas. Cavaleiros circulam, viajando as pessoas. Não importa se são ruins, nem importa se são boas. E a cidade apresenta centro das ambições, para mendigos ou ricos e outras armações. Coletivos, automóveis, motos e metrôs, trabalhadores, patrões, policiais, camelôs. E aí mais abaixo nós temos o refrão. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe e o de baixo desce. Né? Isso é uma música de Chico Sainz. E aí, depois se você quiser fazer uma pesquisa, digite aí e você vai ouvir essa música. Diante dela, você vai responder. Agora responda as questões abaixo sobre a sua cidade. Não é? Então, o texto traz para a gente algumas informações sobre como são as cidades. E aí agora você vai falar, retratar a sua cidade. Minha cidade chama-se, seu aniversário é comemorado no dia.
O que você acha mais interessante na sua cidade? E explique como surgiram as primeiras cidades. Quando você fizer aí a sua pesquisa sobre as melhorias que o prefeito fez ou está fazendo, você já vê aí qual a data do aniversário, não é, da sua cidade, quantos habitantes. E ao lado você vai explicar como surgiram as primeiras cidades. Pode ser de acordo com o texto, né, lá no início, no conteúdo do livro, ou você também pode realizar a sua pesquisa e registrar no sexto quesito. Realizar a atividade, registra e envia para a tia Fernanda para ela efetuar a correção e nós nos veremos no próximo vídeo.